Olá, pessoal da Canon. Meu nome é Francisco, eu sou do Canon College. Sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Eu estou junto com... Andressa, do Canon College também, e hoje estamos com Ellen Salomão. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou um tanto nervosa, mas vamos nessa. Nervosa? Não fique, fique à vontade. Sinta-se em à casa. Vou tentar. Você não é da frente das câmeras? Tenho sido muito pelo que eu tenho trazido assim no meu trabalho, algumas discussões. E aí eu me questiono muito porque eu não quero estar de frente às câmeras. E eu tenho me disponibilizado mais a estar, porque eu entendo que é importante. É interessante ver o quanto a câmera intimida. Muito. Eu tô mais de boa aqui porque eu não tô tão de frente. Quando não tá tão próximo, assim, eu consigo ficar mais de boa. Então, eu tô fazendo o processo de esquecer que as câmeras estão aqui e tô só focando em vocês. Você vai ver que até o final da conversa a gente literalmente vai esquecer que tem câmera aqui. Sim. Mas é engraçado, porque toda vez que a gente vai tirar foto de fotógrafos ou de videomakers, eu sempre brinco falando assim, tá vendo? Ó, aí, ó. Você acha que o ator, a atriz, o apresentador, o modelo, a modelo, tá fazendo corpo mole? É difícil estar na frente das câmeras. É muito difícil. Eu tenho feito, eu acho que desde uns 4 anos ou 3 anos que eu iniciei na fotografia, eu comecei um processo de autorretrato. E, para mim, é muito importante o autorretrato pelo processo de me autodescobrir também e para eu entender limites. Principalmente porque eu registro muitas mulheres, então eu preciso me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de estar em frente às câmeras, para entender também até onde eu posso ir, sabe? Então, para mim, esse processo de ter a câmera de frente para mim, me autorregistrando, é muito difícil e eu acho que ainda é mais... Acho não, tenho certeza, é mais difícil quando tem uma outra pessoa, né? Porque é o olhar da outra pessoa sobre você. Uhum. Né, que tá ali, depende de equipamento, de ângulo, da poética da pessoa também. Então, hoje eu me disponibilizo mais a ser registrada por outras pessoas, mas tenho alguns pontos dentro disso também. Porque já passei por alguns processos desconfortáveis, como, por exemplo, do tratamento da imagem, assim. E óbvio, né? O que a gente registra, seja o espaço, as pessoas, tudo depende da luz, né? Da luz que a gente tem ali, a luz que a gente tem naquele espaço. Então, varia muito. Então, eu tomo muito cuidado também quais são os lugares que eu vou ser registrada, quem são as pessoas que vão me registrar também, porque eu tenho um pouco de cuidado. Tem muita coisa envolvida, né? Nesse processo de você ser... Ser capturada. De ser capturada. Eu vi o seu último autorretrato que você fez, ficou muito lindo. Você tá em frente à parede, acho que na sua casa, algo ficou maravilhoso. Eu sempre falo aqui que eu acompanho o trabalho das pessoas e eu fico muito feliz porque as últimas pessoas que têm vindo, eu realmente acompanho há muito tempo. Então, estar aqui conversando, eu fico tipo, gente, que tudo. Obrigada pelo carinho. Eu tô nesse processo aí. Eu comecei ano passado uma série específica dentro do autorretrato, que chama Diversas em Mim, que é um processo que é isso, né? De eu ver a minha vulnerabilidade, mas para além disso, essa série é um processo de encontro mesmo com a minha multiplicidade, que é uma das coisas que eu tenho discutido muito no meu trabalho, assim, né? De que a gente é muita coisa, né? Principalmente quando a gente acredita que os nossos ancestrais estão aqui junto com a gente, e de possibilidades. Quando a gente tem possibilidades, a gente entende que a gente é bom em muitas coisas. Sim. Então, nessa série, eu vou muito por esse caminho, assim, dessas diversas. E aí eu vou muito também para um recorte do feminino, né? Não... Me perdi. Mas, enfim, do feminino. Porque, enfim, tem outras coisas dentro disso, né? Eu sou muito desfeminilizada, mas eu questiono isso também, né? Esses padrões do que é feminino, sabe? Então, a série vai muito para esse lugar de questionar também o que é esse feminino, essa minha feminilidade que se manifesta de diversas formas. E aí é muito difícil o autorretrato, porque a maioria dos que eu construí, todos os que eu tenho agora foram feitos ano passado, ainda não fiz nenhum esse ano, a maioria deles eu fiz sozinha. Então, é um processo muito louco, assim, de eu
pensar na imagem, de como ela vai ser, e de conseguir materializar ela, porque você estando sozinha nesse processo de construção de imagem é muito louco, assim. Eu me sinto muito cansada depois que eu termino de registrar, mas também me sinto muito feliz, né, de conseguir fazer esse processo, assim, né, de conseguir me autorregistrar, de ter tempo, de ter espaço para poder produzir essas imagens. E aí, mais uma vez, é sobre continuidade, né, porque eu penso nas pessoas que vieram antes de mim, principalmente da minha família, assim, de não ter, muitas vezes, o acesso a pensar sobre essas coisas, e principalmente sobre a multiplicidade, mesmo que elas, principalmente as mulheres, né, sejam essas pessoas múltiplas, essas mulheres múltiplas, mas não tinha o direito, muitas vezes, de pensar sobre isso. Para a gente começar, então, de verdade, a gente vai fazer a nossa audiodescrição para quem não enxerga, seja por questões físicas ou porque só está ouvindo o podcast, saber como é que é o ambiente e as pessoas que estão falando. O ambiente do podcast é um ambiente que parece uma sala de estar, sabe? Tem 2 mesinhas de centro bem pequenininhas aqui no meio, tem pequenas em questão de altura, elas são grandinhas, mas tem livros em cima, tem objetos em cima fazendo a decoração. A convidada está sentada num sofá branco, bem grande. Nós aqui estamos sentados em 2 poltronas cinzas. Atrás da gente, atrás da convidada, tem uma estante cheia de livros e objetos, também fazendo decoração. Aqui no fundo, temos um painel cinza de madeira. No meio, temos uma TV com o logo da Canon, tá bom? Francisco falando com vocês, está aqui de xadrez hoje, sou alto, tenho uma barba grande, já com vários fios brancos, tenho tatuagem, sou branco e sou grandão. Andressa, hoje eu estou de camiseta preta, do meu querido Snoop Dogg, que eu sou fã também. Calça jeans preta, tênis preto, estou de trancinhas com bolinhas nas pontas, trancinhas curtas, tatuagens nos braços, piercing nas orelhas, no rosto. Sou uma mulher preta, sou baixinha, tenho 1,60 de altura e magrelinha. E você, Ellen? Então, eu hoje estou com um penteado diferente, que eu não costumo estar, que é a metade do cabelo preso e o restante solto. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Estou com uma camisa preta, escrita Nigéria. Estou com a calça verde e um tênis verde. E tenho tatuagem nos braços. Tenho os olhos bem grandes. Eu acho que é isso. Olha que legal. Tá chique, extremamente estilosa. Obrigada. E para quem tá aí, né, nosso primeiro, na verdade, eu até esqueci de falar isso no começo do episódio, que é o nosso primeiro episódio, né, com você. Verdade. E também com a Andressa. Sim, a gente esqueceu de falar a parte mais importante. Estamos inaugurando a nossa 3ª temporada hoje. Comigo que começa nessa 3ª temporada e apresentando junto com o Fran os episódios. E hoje a Ellen abre essa temporada com a gente. Isso, porque antes só tinha lugar para uma pessoa aqui na frente. E aí, agora a gente, vamos fazer com 2 pessoas aqui na frente, e aí a gente se vira depois para editar e fazer todas as coisas. Sim. Então, agora tem 2 pessoas. A Andressa já fazia parte no ano passado, primeira temporada era outra pessoa, né? Mas aí a Andressa entrou na segunda temporada, né? No setor Canon College, e agora, na 3ª, ela veio também para a parte da frente, né? A Ellen tá vendo aqui que a gente faz tudo. A gente é que coloca pra gravar, é a gente que faz foto, é a gente que depois edita, posta. Então a gente tá fazendo todo o processo para fazer isso acontecer. Eu entendo bem isso, porque eu sou a pessoa ainda que faz muitas coisas. E eu tive muita dificuldade quando eu vim morar aqui em São Paulo, de conseguir entender como o trabalho era destrinchado. Porque, de fato, eu fazia o trabalho na trincheira, né? De, tipo assim, eu fazer tudo. E aí eu tenho entendido, né? Desde que eu cheguei aqui, a importância e quanto também fica mais tranquilo, né? Quando a gente tem outras pessoas trabalhando junto. Mas é isso, eu acho também massa você também entender tudo, né? Você sabe basicamente como tudo ali funciona, porque você tem essa experiência, né? De fazer um pouco de tudo. E também tem a questão de... Quando você divide o trabalho, é uma soma de visões, né? Quando é só você fazendo tudo,
querendo ou não, é você, dentro de você, até o final. Que pode ser bacana, mas também pode ser estressante, pode ser cansativo e, às vezes, não entrega os melhores resultados. Porque se você está em todos os processos, você não é 100% em todos os processos. Então, um processo ou outro, você pode deixar a desejar. Quando você tem mais pessoas trabalhando naquilo, alguém pode vir com uma coisa muito legal ali que não passaria pela sua cabeça. Com certeza. Né? Então, isso que é legal quando você trabalha com mais pessoas por causa disso. Que também pode ser estressante por outros motivos também, mas, assim, a multiplicidade de ajudas pode transformar um projeto incrivelmente bom. Por causa de cada um vai colocar um negocinho legal ali e no final vai se transformar numa comida gostosa, sabe? Às vezes 2 ou mais mentes pensam melhor que uma, né? Sim. Com certeza. Trabalhando em set aqui, eu geralmente costumo trocar assim com algumas pessoas, né? Existe uma hierarquia num set de filmagem que cada pessoa vai estar responsável ali. Né? Se a gente aqui tivesse uma pessoa fazendo a captação de áudio, ali escutando, uma outra que está ali fazendo foco na câmera, todas essas pessoas têm uma importância muito grande. É como você falou, às vezes ela vai ter uma ideia que naquele momento, no foco que você está ali, você não vai ter. Né? E eu sempre troco com a galera, né, da importância da gente ter de ter essas pessoas construindo junto com a gente e, de fato, pensar de que é uma construção em conjunto, né? Porque se essa pessoa não tá legal, ou se você faz alguma coisa que, enfim, que é isso, da mesma maneira que potencializa muito o trampo, pode também enfraquecer pra caramba. Sim. E aí, por isso que eu falo desse processo de hierarquia, principalmente dentro do set, né? De entender que cada pessoa ali é muito importante no processo, porque se ela não tá bem, ou se ela foi atravessada, né, com alguma questão, isso vai interferir completamente no processo, sabe? No resultado. Sim, é verdade. Você disse que não é de São Paulo. Não. Você é da onde? Eu sou da Bahia, porque a Bahia é a Bahia. E eu tô falando isso porque eu vi um post recente que falava assim, a gente não vou lembrar com precisão, mas dizia São Paulo é a capital... Não, São Paulo é o lugar do trabalho, do dinheiro. O Rio de Janeiro é alguma coisa. E a Bahia é a Bahia. E eu achei isso sensacional, porque eu falei, de fato, a Bahia é a Bahia. Eu tenho muito orgulho de ser da Bahia. Tem uma relação muito grande de amor e ódio também, né? Você nasceu em qual cidade lá? Eu nasci em Salvador. Salvador. E como é crescer em Salvador? Ou você cresceu em Salvador? Cresci em Salvador. Como é crescer em Salvador? Então, crescer em Salvador e crescer perto do mar também, né? Porque não são todos os bairros de Salvador que são perto da praia, mas muitos são. Então, eu nasci perto da praia. Então, isso para mim, eu sinto hoje que fez uma grande diferença. E eu acho que quando você sai do seu território, e eu digo isso, se a pessoa é daqui de São Paulo e vai para um outro lugar, ou se, enfim, é de Salvador e vai para um outro lugar, você percebe de fato o quanto a construção daquele lugar, o quanto a construção do lugar não, o quanto aquele lugar influencia na sua construção e quem você é. Então, assim, a minha infância, adolescência, até pouco tempo, né, porque eu tenho 4 anos aqui em São Paulo, foi nessa vivência de ter uma troca muito grande com as pessoas. Salvador é muito calorosa de fato, eu também só consegui entender o quanto o clima, né, interfere em como as pessoas são depois que eu vim para cá. Então, de fato, as pessoas são muito calorosas. Então, a troca com as pessoas, o cuidado, ter essa relação com a natureza, né? No meu caso, muito mais água, assim, de poder ir para a praia, ter esse acesso fácil. Então, o meu rolê é ir para a praia. Então, depois que eu vim para aqui, eu tive que ressignificar algumas coisas, porque eu não sou muito do rolê de ir para festa. Sair para comer eu gosto, claro, mas não é uma coisa que eu costumava fazer em Salvador, de sair tanto para comer, né? Ir num restaurante e tal. Então, o meu rolê era encontrar as pessoas, ou se eu não saísse especificamente para encontrar algumas pessoas, eu acabava tendo troca com as pessoas nos lugares que eu tivesse e de ter essa vivência na água, sabe? O meu pai nasceu num bairro chamado Ribeira, que é um dos lugares que eu registro muito, por sinal.
Foi um dos lugares que eu registrei no projeto Andanças, que eu participei com vocês aqui da Canon. E que eu tenho uma conexão muito grande, porque é um lugar que tem comida, né? Que tem um alimento ali que é super nutritivo, de fato. Muitas vezes você vê o peixe saindo da água, que vai ser frito ali naquele momento. E que tem essa conexão com a água. Assim, eu lembro da minha infância quando eu chego ali, eu lembro do meu pai, porque meu pai também não tá mais vivo, e as cinzas do meu pai a gente colocou lá, no Mar da Ribeira. Então eu tenho memórias muito boas desse lugar. E é muito louco como eu percebo, né, no meu processo, de que quando eu tenho essa conexão com o lugar, o quanto isso flui no meu processo de construção de imagem e principalmente nesse processo de troca com as pessoas. Porque para mim, enfim, a fotografia é um resultado. Óbvio, quando eu não preciso fazer uma entrega específica, né, quando é nessa construção autoral, né, para mim a fotografia é um resultado. E é mais importante essa troca com as pessoas. Então, vindo aqui para São Paulo, eu me senti muito atravessada e precisei me reconhecer em outras coisas, que isso é muito bom, mas isso também tem os seus atravessamentos, tem a sua dor, assim, né? Eu construí também, final do ano passado, uma série de videoarte específica, assim, para entrega, né? Que foi para Vivara, e que eu discuti muito sobre isso, sobre esse meu processo de viver em Salvador e essa minha saída de Salvador estando aqui em São Paulo, né? E aí tem uma obra que é fragmentada, são pedaços de espelhos que mostram o meu reflexo fragmentado, e foi assim que eu me senti aqui em São Paulo, né? Eu não conseguia me reconhecer, me via muito despedaçada, porque eu me entendia a partir dos lugares que eu vivenciei, nas pessoas que eu troquei, a minha família, os meus amigos, os espaços. Então, não ter esse ponto de encontro, eu me questionei quem é Ellen, né? Sem ter ter essas vivências e ter essas pessoas. E quem é Ellen? Então, Ellen, eu acredito, né? Nessa minha busca insana, é a minha consciência e a minha memória. E aí, dentro disso, tá todos os encontros, os lugares, os processos que eu vivencio. E aí, isso para mim foi muito massa, né? De vivenciar isso, sair do meu território. Então, hoje eu consigo dar valor a coisas que eu não dava, a perceber o quanto algumas coisas são tão importantes para mim. Então, sempre que eu volto para Salvador, eu tenho muito esse sentimento de que é a última vez, né? De que, tipo, é a última, porque, enfim, eu tenho esse sentimento dentro de mim, então eu aproveito muito estando lá. Eu sempre gasto com os meus amigos de tipo assim, poxa, vou ficar uma semana ou um mês, eu vou viver um dia como se fosse 10 dias, vou fazer várias coisas e vou tentar estar presente ali. Enfim, e aí eu fui chegando, né, nessa Ellen, assim, né, nesses processos. Então, para mim, hoje, e que eu tenho tentado isso, eu sou a minha consciência, eu sou presente, eu sou a memória, porque para eu querer ser a minha consciência também, para mim, né? Eu preciso ter acesso a algumas memórias, né? Para entender quem eu sou. E não me resumir ou ao que passou, nem ao que tá para vir ainda, mas que eu tô aqui agora, que eu sou isso aqui agora e a minha consciência. Chique. E é legal porque você, dentro desse autoconhecimento, é o que você falou. Acho que as vivências e as lembranças que fazem você ser o que você é hoje, mas não se apegando ao que você viveu sendo a Ellen de antes, né? Mas colocando na cabeça que eu sou o que eu sou hoje pelo que eu vivi e vou continuar sendo. Tipo, hoje vai ser um dia que eu vivi e amanhã não vai ser mais a mesma Ellen, já vai ser outra, mas que ele também vai estar na memória. É muito legal isso, pensar dessa forma, muito, muito interessante. Porque eu vivo num processo grande também, assim, né? De entender o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. Então, eu busco muito me conectar com a espiritualidade e entender qual o sentido da vida, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu registro, enfim. Me questiono de muitas coisas. E nessa, eu vi várias pessoas trazendo esse questionamento, né? De quem é você? E aí, geralmente, quando a gente vai responder quem você é, aí você fala, eu sou, digamos, né? Eu sou fotógrafa, sou diretora de fotografia, sou uma artista múltipla, enfim, aí você vai trazendo coisa, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou, sabe? E eu penso de que você é isso também, mas se você não tivesse nada disso, né? Quem é você? E é muito louco você chegar nessa resposta. É verdade. Sim.
Tem um podcast chamado Quem Somos Nós, que era da Casa do Saber, hoje não existe mais, mas o apresentador ele sempre começava perguntando quem é você? E normalmente a gente sempre começa dizendo o que a gente faz. E ele repetia a pergunta. Ele falava, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem é você. Porque normalmente você fala assim, eu sou fotógrafo, eu sou músico, eu faço não sei o quê, né? Mas você está dizendo o que você faz, não o que você é. É que, claro, filosoficamente, se você for pegar, o que você faz também reflete o que você é. Claro. Por isso que, na maioria das vezes, quando você começa a conversar com uma pessoa, as primeiras perguntas qual que é o seu nome? Você trabalha com o quê? Porque, a partir do momento do que ela fala o que ela trabalha, você já pressupõe várias coisas do que ela é. Se ela é uma pessoa mais metódica, se ela é uma pessoa mais livre, se ela é uma pessoa mais engraçada, menos engraçada, mais solta, menos solta, pelo tipo de de prestação de serviço que ela desejou fazer no seu dia a dia ali, né? Mas, se você for ver o que você é, como você falou, você tem muito... para saber quem você é, em muitos dos casos, ou em muitas reflexões que a gente faz, não estou nem dizendo se é certo ou errado, mas a gente sempre se define pela segunda pessoa. Então, quando você fala que é fotógrafo, um exemplo, um fotógrafo, um cozinheiro, um motorista, você só é aquilo porque existe uma segunda pessoa para te dizer que você é aquilo, né? Então, a maioria das vezes, a gente se define pelo que as outras pessoas dizem que você é. Você só é mãe porque existe uma segunda pessoa. Você só é filha porque existe uma segunda pessoa para dizer que você é filha. Sim. Né? Eu sou esposa, eu sou esposo. Existe uma segunda pessoa para te dizer o que você é. E é muito difícil você dizer o que você é por você mesmo, sem ter uma segunda pessoa para te abalizar e dizer o que você é, o que você deixa de ser. Você está conseguindo? É bem isso. Eu concordo muito com isso aí que você falou. E aí eu entro nesses meus questionamentos, né? De fato entender isso, né? Que eu sou para além do que o outro diz. Assim como eu muitas vezes aprendi, né? Por exemplo, quando eu falo algo sobre mim, em que eu estou no processo de mudar aquilo. Então, por exemplo, às vezes eu falo ainda, eu sou muito chata, eu sou... E aí eu começo a analisar também de que esse muito chata não surgiu porque eu me dei esse muito chata, mas porque uma outra pessoa me deu esse muito chata. E que eu tô no processo de mudança disso. Um exemplo, né? E é muito louco você pensar de que algumas coisas realmente a gente coloca para si, mas que é uma outra pessoa que deu a gente. E óbvio, né? Como a profissão. Eu entendo que eu poderia ser alguma outra coisa, que eu poderia fazer alguma outra coisa que eu posso mudar também, ou acrescentar na minha vida outra coisa. E que isso vai falar sobre mim também, né? Principalmente no meu caso, que trabalho com fotografia e construo muita coisa autoral, então tem muito de mim nesse processo, né? Na construção, assim. Fica muito entranhado. Por mais que, às vezes, eu não esteja em frente à câmera, né? Tem muito da minha identidade no processo. Você acha que a fotografia ajuda as pessoas a saberem quem elas são? Acho e não acho. Porque eu acredito que para isso acontecer, a pessoa precisa ter uma consciência sobre isso, tentar ter uma consciência sobre isso. Porque eu mesmo, quando comecei na fotografia, eu não tinha esse foco, por exemplo, nesse processo de construção de memória, a importância de registrar a minha família, ou até mesmo das outras pessoas que eu registrava, a importância disso nesse processo de memória. Estava muito mais no processo de representatividade, e que hoje eu já não penso assim. Eu acredito que uma imagem, a palavra para mim hoje não é representação. É um fragmento de memória para mim, sabe? Porque eu acredito que tem muitas coisas dentro
de uma fotografia para que ela represente, sabe? Então, mas aí quando eu analiso hoje, pela consciência que eu vejo que eu tenho um processo grande já de memória, de documentação, sabe? Mas no processo em que eu estava fazendo, eu não conseguia enxergar assim. Eu fazia esses registros, como eu falei, muito no lugar de representação, não num lugar de memória, sabe? Então, eu penso que para ter esse estalo, é mais sobre a sua... Você pode estar fazendo, mas talvez não tenha essa consciência ainda. Acho que a fotografia pode te ajudar a enxergar e começar a ter essa consciência, né? Sim. Talvez você usar a fotografia para começar a falar, tipo, o que eu tô sentindo, o que isso diz para mim, e aí te ajudar a abrir ali a mente, os olhos, trabalhar um outro olhar para as coisas. Sim. E que a fotografia também tem um processo, né, que é muito solitário. Eu, pelo menos, vivenciei muito isso, né, de ser muito só. E consegui quebrar isso quando eu fui fazer curso. Então, eu tive experiências que eu acho que alguns outros artistas não têm, como, por exemplo, sair para fotografar junto um mesmo assunto, sabe? Às vezes, nisso de você estar junto com outras pessoas, pelo menos para mim é importante, e óbvio, né? Através das trocas que a gente tem, você acessa coisas internamente sobre você, e com isso você também vai se compreendendo quem você é, se isso, como é que você vai colocar isso no seu trabalho, se isso é interessante de estar no seu trabalho. Menina, eu vou indo e eu vou me perdendo. Não tem problema. Viu? Porque eu sou essa pessoa que eu vou assim, ó, fazendo uma corrente, juntando uma coisa, e às vezes eu digo, meu Deus. Cadê outra Peraí que ponta eu da tenho que corrente? voltar. Mas você só se perde se tiver um final. Como não tem final, você não se perdeu. Sim, então você tá tudo certo. Você só foi para algum lugar. Mas sobre a fotografia, é que também você pode raciocinar de que ela está representando você ou o fotografado, mas é entender que nada é eterno. Então, o clique que você fez há 1 minuto atrás representou você naquele momento, mas não representa o que você é agora, porque o que você é agora é diferente de 1 minuto atrás. Sim. Ou de 1 dia, ou de 10 anos, ou de 5 anos. Então, eu falo aqui, eu já falei com alguns amigos falando assim, às vezes eu me arrependo do que eu tô falando no ato do que eu tô falando. Eu começo a falar e eu já... Putz! Aí você para e só Falando, vou falar ou eu já terminei uma frase e falo assim, esquece que eu falei que eu não concordo com o que eu falei, não. Porque é isso. Se você se permite a entender que você não precisa ser igual eternamente, porque você não é, então você fica meio tipo... Ai, mas você não pensava isso ontem. Não pensava. Agora eu penso assim. Tá tudo certo, porque... É isso, você muda. Amanhã você pode acordar outro e pensar totalmente diferente. Com certeza. Então, você falou isso, e aí eu já estava acessando algumas coisas aqui internamente, né? Concordei de que várias vezes eu falo algumas coisas e no ato de eu estar falando, eu falo, meu Deus, por que eu falei isso? Então, eu tento fazer esse processo de estar consciente, muitas vezes, de estar aqui agora, como, por exemplo, eu vindo para cá fazendo meditação. Porque eu falei, velho, eu tenho que buscar, eu tô com algumas coisas, alguns atravessamentos, alguns problemas, eu vou buscar estar presente ali, de fato, naquele lugar, né? E fazer esse movimento de pensar antes de falar as coisas, e óbvio, de ser flexível comigo também, de entender que às vezes eu falei uma coisa e que às vezes não faz sentido, e eu falo, gente, desculpa, não era isso, era isso aqui. Ou então, depois que eu ver a filmagem, eu sou essa pessoa que às vezes eu nem olho, dou um tempo para olhar depois, porque eu me autocritico muito e tenho tentado fazer esse processo de não me cobrar tanto. E isso não é só com a minha imagem ou com minha fala, mas com o meu trabalho também. Então, eu vivenciei isso algumas vezes de, por exemplo, postar coisas no Instagram e apagar todas elas e voltar do zero. Porque, tipo, o momento agora é esse. Então, eu parei com isso. E aí, eu tenho tanto orgulho de mim no quesito de
ser algo tão mínimo de olhar pro Instagram hoje e falar, naquele momento que eu decidi parar, lá em 2015, eu acho, de tipo assim, ou 2017, não lembro, que não vou apagar mais as fotos. Óbvio, pode ter uma coisa ou outra que eu arquivo, mas eu não vou fazer esse processo de apagar tudo. E aí eu olho minha trajetória e penso, para eu conseguir chegar aqui hoje, que aí eu volto para quem eu sou, né? Eu tive toda essa trajetória, né, para conseguir chegar aqui nesse resultado de agora. Eu não sou só o presente, mas eu sou o passado também. Sim. Então, é de entender que tá tudo bem aquilo ali. Como eu, por exemplo, participei, que foi a última coisa, assim, depois do bloqueio que eu tive de falar e participar, assim, de falas e imagens, que foi o TED que eu participei. Eu tava muito no começo do meu trampo, e eu entendia que era importante eu participar de falas, e foi um processo para mim que me atravessou de muitas formas. Eu falo muito atravessamento. Atravessamento, algumas pessoas às vezes me perguntam o que é atravessamento, Ela? É quando você se sente estranho, quando você, enfim, tem muitas interpretações para mim o atravessamento, quando eu não tô me sentindo bem, ou quando eu sou desrespeitada, ou quando foi algo que me fez mal, que me deixou angustiada. Então, é basicamente isso. Mas nesse processo não foi que eu fui desrespeitada no TED, assim, mas eu me senti apreensiva, com medo, porque eu ia falar para um público muito grande, então eu ficava nesse processo de rever a minha fala, do que as pessoas iam, né, entender daquilo ali. E óbvio que você tem que ter uma responsabilidade, de fato, quando você vai falar. Mas acabou me gerando uma limitação, porque eu comecei isso depois de muito questionamento, né, a entender de que para eu participar de qualquer fala ou qualquer coisa que tivesse a minha imagem e fala, eu tinha que estar muito bem organizada, tinha que ter um roteiro muito bem específico, porque acabou acontecendo isso no TED, né? De tanto eu buscar essa perfeição na fala, eu construí um roteiro, né? Para falar, por mais que soasse natural, soasse ou soasse? Aí, ó. É Acho que soar. é só assim mesmo, né? Natural, eu acabei decorando aquilo e fui mudando palavras e tive outras pessoas que foram me falando também o que dava para mudar e tal. Então eu acabei criando muito uma barreira porque eu queria tudo de muita excelência, entre aspas, né? Enfim. E aí hoje eu tenho tentado ficar mais de boa com isso, porque eu tenho entendido que é isso. Depois que acabar aqui o podcast, eu vou ter aprendido várias coisas e vou ter acessado várias coisas internamente que vão me levar para um outro lugar, para outras respostas, como no meu TED que eu falei sobre representatividade, que hoje eu já não levo para o lado da representatividade, eu já levo mais pro lado da memória, da importância da memória, e que tá tudo bem, mas é isso, né? Para eu entender de que para eu chegar nessa resposta hoje, além de eu ter questionado muito sobre isso, eu tive que vivenciar aquilo anteriormente, sabe? São vivências que você teve que passar pra Sim. contribuir ali, de certa forma, pra você chegar nos pensamentos que você tem hoje, né? Mais no cuidado que você tem mais com você, em se respeitar, não se cobrar tanto. Sim. Porque às vezes a gente faz isso com o outro, né? De tipo assim, respeitar muito o outro, cuidar muito do outro. Eu sou muito uma pessoa que às vezes eu falo hoje pras pessoas, né? Quando eu tô dando, sei lá, um conselho, eu tô falando isso pra mim também, porque muitas vezes eu não faço. Às vezes eu sou a pessoa que tô ali no processo de autocobrança enorme. E eu preciso ser mais flexível, sabe? Eu também sou muito essa pessoa. Eu me cobro horrores, mas eu tô ajudando todo mundo, aconselhando todo mundo. Às vezes eu me pego aconselhando alguém e falo, eu deveria me ouvir também, né? Mas é isso. Esse conselho é mais pra mim do que pra você. Sim. É que no final das contas, eu já falei aqui que muitas das vezes é muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Né? A sua raiva, a sua tristeza fala muito mais sobre você do que a outra pessoa em si. Às vezes a outra pessoa fala alguma coisa que te magoa, é mais sobre você lidar com aquilo do que realmente o que a pessoa te falou, porque aquilo te machuca internamente, né? Não é sobre a outra pessoa. Ou às vezes acontece
a gente fica chateado com alguma coisa ou não gosta de uma atitude de uma pessoa e tudo mais, se você for analisar, é muito mais sobre como você lida com as coisas do que realmente sobre o que a outra pessoa... Porque às vezes a outra pessoa nem fez nada tão demais assim. Só que você te machuca de um lado que... por várias questões, né? Um trauma de infância, um jeito que falaram com você ali. Te desperta algum gatilho. Desperta de certa algum forma. gatilho que às vezes a pessoa nem fala um negócio, mas você fica. Então, é muito mais. As coisas são muito mais sobre como você interpreta as coisas do que realmente como bate em você de verdade. Sim. Como você lida também, né? Porque às vezes o outro pode ter, de fato, ter tido uma fala infeliz ou tá num dia que não é tão legal e aí ser grosseiro. E aí eu analiso muito que às vezes quando eu tô muito bem e acontece uma coisa assim, eu tô tipo, tô de boa, velho. Nossa, eu vou pegar aqui porque eu anotei uma frase de um podcast que eu escutei esses dias que fala exatamente uma coisa parecida. Enquanto a Andressa... já achou? Já. Fala assim, o que nos perturba não são os fatos, mas a interpretação que a gente faz deles. E Com certeza. Aqui na Casa Canon fica basicamente a Andressa, eu e mais outra pessoa, né? E aí... até eles estavam me zoando esses dias, dizendo que eu não fico com raiva, né? Porque é isso. Às vezes, às vezes tem muitas pessoas que fazem alguma coisa e falam, pô, às vezes ela não tá num bom dia, às vezes ela acordou mal, às vezes ela é uma pessoa triste. Pode ser também. Tem gente que Pode ser. Não tá num bom dia nem um dia. Isso, tem gente que não tá bom dia Nunca. muitos dias. Né? Aí eu fico, às vezes ela tem os motivos dela pra ela ser assim. É lógico que quando você tá num calor do momento, você reage de formas que aquilo te pega mais. Mas, tipo assim, cara, daqui a 2 dias, eu tento ser uma pessoa que não guarda rancor. Então, às vezes, eu tenho amigos que têm muito mais raiva de pessoas que me fizeram mal do que eu mesmo. Porque eu fico, não, isso daí, pessoa... Eu boto fé demais nisso. Eu sou essa pessoa. Ela fez isso porque ela achou que devia fazer. Ou na época ela fez isso porque... Pô, eu entendo o porquê que ela fez isso. Aí os meus amigos, não, mas ela é uma desgraçada. Eu falo, não, mas... Minhas amigas são assim também. Às vezes elas me perguntam, vai uma pessoa que, tipo, já briguei, fiz as pazes super bem, aí minhas amigas... E aí, tá de boa? Eu tenho que tratar ela bem ou eu trato, tipo, vocês já brigaram? Eu falo, não, tá tudo bem. Eu boto fé demais nisso, porque eu até converso com alguns amigos, assim, de que eu não quero saber alguns problemas que algumas pessoas, enfim, causaram na vida delas por 2 motivos. Porque eu posso, e é bem provável que eu fique muito magoada com a pessoa, por mais que não tenha feito algo comigo, mas eu tomo um ranço, fico chateada. E segundo é porque eu tô só ouvindo o lado dela. Eu não tô ouvindo o lado da outra pessoa. Então, numa história, sempre tem outro. Principalmente, é isso, né? Tendo 2 pessoas, sempre vai ter um outro lado da história. Sim. Então, eu ouvi só sobre a ótica dela. E aí é isso. É nesse ponto que a gente chega. Que é como chega em você. Então, que aí eu atrelo também as redes sociais, né? Às vezes uma mensagem que você recebe não é o jeito que a pessoa... Enfim... É mais como você leu aquilo, como você estava naquele dia, sabe? E às vezes até aquele comentário que a pessoa fez, que parece ser maldoso, ou é maldoso, ela tá falando muito mais sobre ela do que, na verdade, sobre a opinião dela sobre aquilo. Né? A gente já fez uma live aqui, que, sem brincadeira, no primeiro minuto o cara falou assim, nossa, que cara chato. Tipo, acabou de começar a live. Aí a gente respondeu, falou assim, não, fica aí, né? Vai que tem alguma coisa. Ele, já vi que eu não vou aprender nada. Isso até os 5 minutos. E saiu. E aí, tipo, se você for parar pra prestar atenção, é mais sobre ele do que realmente sobre o que estava passando. Sim. Porque independente se fosse bom ou não, talvez ele tivesse a mesma atitude. Então era muito mais sobre o sentimento dele
de frustração ou o que quer que seja que ele estava sentindo naquele momento em escrever aquilo, do que realmente sobre aquilo que estava sendo passado. Sim. E que é isso, né? Esse sentimento que a gente... Eu penso, né? Que o sentimento que a gente tem sobre o outro, de como as coisas também que o outro fala ou que o outro faz chega na gente, é da construção social que a gente teve. Óbvio que eu entendo de que quando a gente nasce, não sei como isso se dá, mas por ver na prática, eu entendo que a gente já tem um pouco da nossa personalidade ali quando a gente nasce, e a gente vai construindo ela a partir das vivências que a gente vai tendo e dos lugares que a gente vai acessando. Como, por exemplo, eu saí de Salvador, estou aqui. Eu mudei muito. Antes de sair de Salvador, já estava no processo de mudança, assim, porque eu entendia que algumas coisas não me faziam bem e não fazia bem para outras pessoas. Eu era uma pessoa muito explosiva, e eu ouvi muito isso de algumas pessoas, né? Principalmente no curso que eu fazia, de que, Ellen, se você continuar desse jeito, você não consegue trabalhar, porque você quer as coisas muito perfeitas e você quer do seu jeito, com a sua verdade. Não existe verdade absoluta, né? Então, assim, você tem que buscar melhorar isso, senão você não vai conseguir. Então, isso era algo que me atravessava muito, de pensar de que eu não ia conseguir trabalhar por causa do meu jeito de ser. E aí, quando eu vim pra cá, eu mudei mais ainda, né? Mudei muitas coisas. E fiquei nessa linha de não perder a minha essência, né? De fato, de quem sou, mas de entender de que eu precisava mudar pelo meu bem-estar. E aí eu analiso, né? Como eu vejo, por exemplo, como algumas pessoas de Salvador falam. E eu tava vendo aí, recente, apareceu pra mim, do Big Brother, um exemplo. O Davi, o menino que tá no Big Brother. De como as pessoas veem ele explosivo, de algumas coisas que ele fala. E aí eu fiquei pensando, velho, é muito louco, porque é muito... Por mais que seja uma fala que as pessoas se sintam atravessadas, é algo que... E eu não tô dizendo que tá certo, algumas falas. Mas é como a gente vivencia, principalmente que tem vários recortes, né? Quando você é uma pessoa negra, que vem no contexto de periferia. Então, para você conseguir mudar algumas coisas... Então, por exemplo, dentro do meu vocabulário mesmo, tem várias coisas que eu tô no processo de mudança. Aí eu volto para aquilo que você falou. Tem coisas que eu falo e aí eu volto. Eu falo, não era para eu falar isso, porque foram tantos anos ouvindo e aprendendo aquilo que para você mudar, né, demanda um tempo e um estado de consciência também, de pensar antes de falar algumas coisas, mas principalmente quando você está num processo de explosão ali, né, de discussão ou tá chateado, e aí tem a sua personalidade e tudo que você vivenciou dentro de um lugar, você acaba explodindo, né? Então eu tenho tentado ter esse controle, assim, pra não ser coisas que eu não quero que o outro seja comigo. E hoje tenho também estudado muito sobre comunicação não violenta. Óbvio que eu ainda não estou como eu gostaria, que eu tenho os meus momentos de dizer assim, né? Perder a linha total de algumas coisas. Mas eu vejo que eu melhorei em muitas coisas, né? Mas aí é isso, que a gente volta pro ponto de como você recebe algo. É muito por conta da sua construção social, né? E aí tem os traumas, como você tá naquele momento especificamente. E aí eu penso que é muito importante, sabe? A gente tentar estar nesse processo de rever, pedir desculpa também, de estar consciente das paradas e de se questionar. Eu acho que nada melhor do que pra gente evoluir, óbvio que não é verdade absoluta, é a gente se questionar. Então, várias vezes eu me questiono, como, por exemplo, sei lá, eu vejo alguma coisa, eu não sou muito de comentar em nada, mas eu sinto vontade de comentar em várias coisas. Você tava falando do rapaz que comentou da live chata, às vezes eu olho para as coisas e falo, desnecessário, comento, né? Sim. Mas eu não vou chegar ali e vou mandar uma mensagem, porque eu penso, velho, isso é mais sobre mim do que é desnecessário para mim, mas às vezes para uma outra pessoa é extremamente necessário. Então eu não vou gastar minha energia aqui nisso, numa discussão que talvez não vai gerar, porque eu tenho que me questionar também. Eu vou discutir sobre isso para quê? Né? Ou então eu me questiono também, vou brigar com essa pessoa pra quê? Pra resolver ou só pra brigar? Ou só por ego? Enfim, é um papo coisa aí... que acaba não valendo a pena, né? É um papo aí que a gente levaria horas falando sobre isso. E não ia chegar em resposta nenhuma. Eu acho que traria mais questionamentos, que é muito mais sobre a gente, né? De questionar o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Mas talvez a questão seja essa. Talvez não tenha resposta para as coisas. Sim. O problema do ser humano é tentar achar a resposta das coisas.
Só vive. Vai vivendo. E que é Talvez não muito tenha, difícil, é muito difícil. Pra mim é muito difícil, assim, eu sou capricorniana. Então eu tô agora num processo, assim, de ler muito sobre a inconstância, sobre o que não é tangível, pra eu tentar me desprender de algumas coisas também, sabe? Porque eu acabo querendo muito me ancorar, de ter certeza de algumas coisas. E a vida não dá pra ser assim. Tem coisas realmente que a gente precisa ali organizar e tal, mas muita coisa é do imprevisível, né? Do que não tá no nosso controle. Você já leu Alice no País das Maravilhas? Ainda não. Alice no País das Maravilhas, basicamente o começo do livro, que é ela entrando na árvore e até ela chegar no País das Maravilhas, quer dizer, quando ela entra na árvore, ela já está no País das Maravilhas, mas o começo do livro, ou até quase a metade dele, é a tentativa do autor mostrando que a Alice já não sabe mais quem ela é, porque a cada momento ela muda. Então ela toma uma poção, fica gigante, aí ela toma outra poção, fica pequena, aí ela cresce de novo, ela cresce e descresce umas 1000 vezes. E ela mesma diz, tipo, eu já nem sei quem eu sou, eu já mudei tanto essa manhã que eu já nem sei dizer quem é a Alice. E é tipo isso, a gente muda tanto que a gente não sabe dizer quem a gente que a gente tem certezas de coisas que, na verdade, normalmente é tudo uma construção cultural e social do que a gente acha certo, até em questões de estética. Né? O que é a estética de uma foto bonita, por exemplo, de uma pessoa bonita, de uma pose bonita, de uma composição bonita, é que a gente está vivendo aquela estética daquela cultura. Se a gente for para qualquer outra cultura, seja o bairro vizinho, seja a classe social diferente, seja o estado vizinho, a cidade vizinha, o país vizinho, o continente, vai mudar totalmente de como é realmente algo bonito ou não. Então, ter certezas é muito difícil, ainda mais quando se mexe em imagens. O que é uma imagem bonita, o que é uma imagem não bonita, é muito difícil definir porque depende de que tipo de cultura aquela pessoa tem. Sim. E depende de como aquela pessoa interpreta aquilo dali. Com certeza. Aí eu fui para vários lugares, você falando aí, né? Um deles é aqui em São Paulo, por exemplo, que eu não registro tanto a rua como eu registro em Salvador, muito por conta, enfim, entrei em alguns questionamentos e cheguei em algumas respostas, né? Do que é interessante para mim registrar e do que de momentos também, né? Como, por exemplo, às vezes, para mim é muito difícil ver pessoas que eu costumo registrar em Salvador e eu ver essas pessoas aqui, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade. Então, para mim é muito difícil registrar essas pessoas. Mas aí é óbvio, eu poderia trazer discussões infinitas para essas construções, né? Se eu me disponibilizasse a registrar elas. E também fui para um outro ponto, né? 2022, eu participei de uma residência artística em Salvador com uma artista chamada Fatumata. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é do Mali. Ela é uma artista visual e eu acredito que, enfim, eu conheço o trabalho de fotografia dela. E o trabalho dela é sensacional, assim, a construção de imagem dela. E para mim foi um privilégio poder ouvir, né? Como é o processo dela, porque ela registra aquelas coisas. E a parte que mais explodiu minha cabeça foi justamente sair sobre a construção de imagens, sair sobre padrões, técnicas e olhar do que eu tenho. Então, olhar para uma imagem e me questionar, muitas vezes, de olhar e falar assim, por que essa imagem me incomoda? Ou porque, sei lá, ou porque essa imagem eu não acho ela tão bonita, eu não acho ela tão potente. E aí, é realmente sobre os padrões, sabe? Para mim foi muito bom participar da residência porque me tirou da minha zona de conforto. De entender que é isso, são padrões que eu, no meu caso, fui colocando ali, né? E
E que é isso, tem essa construção social, cultural que você tem de um lugar, e você vê outra, e como a outra pessoa faz, não sobre a minha ótica de ir lá no Mali ou de ir em outro lugar registrar, né? Mas de ver como a outra pessoa registra e de por que que ela faz aquilo, por que ela registra daquela forma. E que, enfim, para mim também foi por um lugar onde que eu trago para o meu trabalho, que é tentar sair dessa construção de imagem do colonizador, que o colonizador impõe pra gente, né? Porque a fotografia e equipamento foi construído através da ótica do homem branco, né? Tentar sair um pouco disso, né? De que, óbvio, tem uma questão técnica ali, mas que a arte também nos permite que a gente construa de diversas outras formas, né? Então, sair um pouco disso. E aí eu entrei muito nesse questionamento, assim, né? De por que eu não acho bonito, né? Porque algumas coisas me incomodam. Muitas vezes nem a coisa do não achar bonito, mas por que me incomoda? Não só a imagem, mas tudo, né? E até do meu próprio trabalho mesmo, quando eu me autorregistro. Então tem coisa, eu faço esse processo hoje, eu falo para as pessoas também, né? De que quando você se registrar ou registrar outras pessoas, não apague a imagem, sabe? Deixa ela guardada ali, dê tempo ao tempo. Depois você acessa ela, depois você olha ela. Que com certeza você vai enxergar outras coisas. Talvez continue não fazendo sentido, pode ser que continue te gerando estranheza, mas se questione sobre isso, né? Por que te incomoda? Porque você não acha bonito? A gente teve um curso esses tempos com um parceiro nosso sobre projetos, né? Projetos fotográficos. E uma coisa que a gente gosta de falar é sempre que existe a cultura e a estética, né? Que define muito o comercialmente ou até mesmo socialmente o que é bonito e o que não é bonito. Eu gosto sempre também de falar que, assim, às vezes eu falo assim, é ruim. E aí quando a pessoa me conhece, eu não dou explicação, mas quando a pessoa não me conhece, eu sempre falo assim, mas eu tô dizendo que é ruim pra mim, não quer dizer que é ruim de verdade. Porque entre ser ruim de verdade e ser ruim pra mim, são coisas totalmente diferentes, entendeu? Nossa, odeio isso daqui. Entre isso daqui não ser gostoso e isso não ser gostoso de verdade, são coisas totalmente diferentes. Não tem uma coisa, a realidade não tem a ver com a minha opinião. A minha opinião sobre isso é feio, eu acho feio. Não quer dizer que é feio. Às vezes é lindo, mas eu acho feio. E a segunda coisa é um exercício que a gente sempre passa, que é entenda por que você acha uma imagem bonita. Senta lá e olha, e viu o que aquela fotografia você acha bonito. Fala, é bonito por causa disso, eu gosto da luz, eu gosto da sombra, eu gosto do enquadramento, eu gosto da posição, eu gosto das cores. E entende por que também não é bonito. Por que você não acha bonito aquilo? Ou um exemplo que a gente deu no curso foi que eu faço esse exercício, às vezes amigos vêm e falam assim, nossa, eu adoro tal música. De bandas que eu gosto, mas eles falam... E aí eles falam uma música que eu fico... Gente, Como pode? Por que eles acham essa música maravilhosa? Eu já sentei para ficar ouvindo e entender. Eu falei, eu quero entender porque assim, eu sou músico, eu toco. Então, eu tenho outros amigos músicos e quando ele fala assim, eu adoro tal música, eu falo assim, não é possível que ele adore essa música. Que aí eu chego e sento, eu vou ficar ouvindo. E eu quero entender, primeiro, porque eu conheço esse meu amigo, esses meus amigos, então eu sei da onde eles vieram, o que eles gostam, o que deixam eles mais felizes, mais tristes, né? E então, aí eu sento e falo assim, eu quero entender o que tem nessa música para ele achar tão maravilhoso assim. E aí é legal esse exercício para você consegue decifrar um pouco as pessoas e decifrar um pouco do pensamento do que ela gosta esteticamente, do que ela gosta visualmente ou sonoramente, enfim, tanto faz. Mas é interessante você pegar e ver isso. E uma última coisa aqui, a gente fez esse curso de projeto e o nosso parceiro era fotojornalista.
E é muito engraçado como o fotojornalista, ele não está muito interessado na estética. Ou se tiver estética... Se tiver estética, tudo bem. Mas também se não tiver estética, também está bem. Então, vários exemplos que ele deu, as fotografias não eram bonitas. Sabe? Esteticamente. Sei. Mas eram bonitas. Entendeu? Tipo, o enquadramento não era perfeito, a luz não era, uma luz suave, não sei o quê. E mesmo assim a foto tinha uma certa beleza, só que não era estética. A foto tinha belezas por outros motivos. Então é engraçado ver isso, porque como você falou, culturalmente a gente tem a nossa tradição estética da Europa. Então, quase tudo que a gente fotografa, gente, vem da pintura. Então, o enquadramento vem da pintura, a luz vem da pintura, a luz de janela vem da pintura, tudo vem da pintura. Então, a gente foi vindo aí da Europa entregando isso pra gente, de como deve ser um retrato, de como deve ser uma luz, de como deve ser tudo, né? E aí a gente coloca na cabeça que aquilo é o certo, que não existem outras formas de fazer. E aí, voltando para o fotojornalismo é engraçado porque assim, é uma arte que quebra isso, porque assim, a estética não é tão importante. O contexto daquela foto fala muito mais sobre a foto do que uma foto perfeita, sabe? Uma foto de estúdio que tem um flash, não sei o que valoriza, desvaloriza, coloca a luz, coloca a sombra, ilumina a área certa, e aquela foto daquela fachada, você fica, meu Deus, é uma fachada, não tem nada de bonito nessa fachada, mas o contexto, ou o grupo de fotos que dá o contexto, transforma a foto em algo bonito. E eu nem sei porque eu comecei a falar tudo isso, mas não tem importância, não. Mas você estava falando por causa dessa questão do bonito, do belo. Isso. Isso. Não, o belo, a estética, é tudo uma construção. Quer dizer, tudo é uma construção, né? Tudo, sonoramente, visualmente, tudo vem de uma construção e a gente tem a construção europeia de como devem ser as coisas, né? Mas não existe só a construção europeia, existem várias outras etnias, culturas que trazem outras estéticas ou outros tipos de pensamentos visuais do que a Europa diz de como deve ser, né? E às vezes causa até estranhamento. A gente olha e fica, nossa, mas que enquadramento diferente, mas na verdade não é diferente. É que a gente está acostumado só com deles é outro. E às vezes a gente acha estranho ou não acha bonito só por uma questão de a gente não estar inserido naquela cultura visual. Só isso. E que eu penso também que a arte é para gerar incômodo também, para trazer inquietação. Eu penso isso, né? E aí você falando isso, eu lembrei de... Não lembro quando foi que eu ouvi isso, mas tem muito tempo e ficou muito em mim. Um brechó, que eu não sei o nome, eles vendiam ou vendem a roupa com a história. Então, assim, quando você vê uma peça, muitas vezes é isso, você vai julgar ela pela estética dela ali, né? E a pessoa vendia a roupa com uma história, na etiqueta tinha história daquela roupa. Sei lá, foi uma peça que era da minha avó, que passou pra mim, ou que eu usei essa roupa em muitos momentos da minha vida, em momentos marcantes. Então, as pessoas compravam as peças, acredito eu, não só pela estética, né, o quanto belo era aquela peça, mas pela história que tem aquela peça. E aí é algo que também está muito ligado com o meu trabalho, que eu costumo falar, né? Eu não acredito que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E que se a gente puder atrelar outras linguagens para que o que a gente quer discutir esteja ali, eu acho super válido. Então, por exemplo, quando você ficou falando aí, eu fiquei imaginando algumas imagens fotojornalísticas, que para mim é muito massa quando eu vou olhar uma foto jornalística e tem um contexto, tem um texto ali. E aí, quando você lê aquela
a informação daquela imagem te leva para diversos lugares. E às vezes aquela imagem que esteticamente talvez você não achasse ela bonita ou potente, seja lá o que for, ela passa a ser para você. Porque você leu algo que te traz um pouco de materialização do que quer dizer aquela imagem, sabe? Principalmente se está falando de uma cultura que é diferente da sua, né? Do momento que é completamente diferente do seu. E que eu tento atrelar isso para o meu trabalho. Trazer o contexto, né? De como, por exemplo, eu estou construindo os autorretratos. Enfim, a imagem ali, a pessoa vai acessar muitas coisas internas, muito pessoal dela, mas eu também quero que a pessoa entenda o porquê que eu construí aquela imagem, sabe? O porquê que eu estou fazendo aquilo. E que foi muito um papo também, não sei se você estava aqui na hora, não lembro, com o Raimundo, que a gente estava falando sobre isso, né? De tipo, quando você faz uma imagem, como você falou da fachada também, de que, sei lá, enfim, pode ter uma foto aqui de nós três. E aí, quando eu olhar essa imagem, eu vou lembrar desse momento que a gente vivenciou aqui, vou lembrar de coisas específicas, você vai lembrar de coisas específicas, ela vai lembrar de coisas específicas, e quem tá olhando essa imagem vai muitas vezes fazer a leitura só disso aqui, né? De olhar e muitas vezes não saber quem eu sou, quem você é, Sim. E fazer uma leitura. Fique sendo só uma foto, né? Seja só uma foto de 3 pessoas ali. E que a pessoa vai fazer a leitura dela, né? E, enfim, se tiver um texto ali, pode levar para um outro lugar, é claro, mas tem muitos lados uma construção de imagem. Às vezes eu fazer um registro só dessa parede aqui, quem olhar, enfim, um arquiteto pode olhar e falar, essa é a estrutura X, enfim, é muito pelo contexto de cada um. Sim. Então, no meu trabalho especificamente, eu tento trazer outras linguagens para se aproximar daquilo que eu quero discutir. E eu faço muito movimento de, por exemplo, quando eu vou numa exposição, eu olho toda a exposição, seja de fotografia, pintura, e depois eu vou ouvir ou vou ler sobre as obras. Eu faço primeiro a minha leitura ali sobre elas, e depois eu vou fazer a minha leitura. Uma última exposição que eu fui, não sei se ainda está em cartaz, eu super indico. Deixa eu lembrar o nome dele, só estou lembrando. Antônio Obá. Estava rolando na Pinacoteca, numa parte nova que inaugurou da Pinacoteca. E aí eu vi toda a exposição dele, o que estava exposto era pinturas, mas ele é um artista múltiplo também. Estava olhando as pinturas e depois eu fui ouvir audiodescrição, assim, mas uma audiodescrição e uma explicação das obras também, assim, ele explicando basicamente o que era. E para mim foi surpreendente, assim, porque tinha áudios que eram bem grandes mesmo, ele falando do contexto da obra, porquê daquilo, porquê. E eu fiquei assim, tipo, no final eu percebi de que várias coisas que eu fiz a minha leitura foi o que ele tinha pensado, e outras não tinha nada a ver do que eu tinha pirado ali, que eu olhei as pinturas, tá ligado? Foi para um lugar completamente diferente. Eu falei, sabe por quê? E principalmente que ele tem uma questão muito histórica em alguns processos dele. Eu falei, porque eu não sabia dessa história, eu não sabia disso. Então eu fui para o que eu tinha acesso ali na minha cabeça, tá ligado? Enfim, eu acho isso muito massa, assim, da gente ter esse poder de analisar através dos nossos olhos e poder acessar também. Eita, toda hora eu tô batendo aqui. Não. E de também poder acessar o que o outro quis ali, né? Não sei como foi esse processo de vocês, foi o workshop de projeto? E isso é muito massa, de você entender, assim, como analisar projetos de outros artistas, né? Como eles organizam, quais são os signos ou símbolos ou outras linguagens que eles trazem para poder amarrar as ideias. Sim. Você acha que o artista... Você acha que o artista tem o poder de a pessoa interpretar do jeito certo ou o telespectador pode interpretar do jeito que ele quiser aquela obra? Não entendi. Você fala do jeito que ele quiser a pessoa. Isso. Eu, como telespectador, eu vejo aquela obra ali, aquela fotografia e interpreto do jeito que eu quero. O artista, mesmo que o artista tenha feito com uma intenção tal, de tal, mas dane-se o artista. O importante é a minha interpretação. Ou você acha que o artista, ele
tem que ter essa descrição, porque não são todos... Tem até artista que não gosta de falar da sua própria obra. Mas a questão é, você acha que o artista, ele tem que ser respeitado por que intenção ele quis dizer? Ou o telespectador, ele tem o direito de interpretar a obra do jeito que ele quer? Eu não penso que o artista tem que ser respeitado pela, assim, a ideia que ele colocou ali. Mas eu penso que depende do que qual é a proposta do artista. Então, por exemplo, a minha proposta, que pode mudar, é quando a gente vai vendo, várias coisas que a gente vai falando vai fazendo sentido, né? Vai uma coisa atrelando a outra. Para mim agora, né, faz muito sentido ainda, porque já tem um tempo nesse processo, de que desculpa, eu traga outras linguagens para chegar na discussão que eu quero, mas que eu também acho que é muito importante que o outro tenha a leitura dele, e eu gosto de ouvir a leitura da outra pessoa. Então tem fotografias minhas, principalmente nesse processo de documentação, em que ela pode fazer parte de uma série. Eu gosto muito nas minhas imagens de que as obras, elas, por mais que ela possa não ter um título, mas que ela faça parte de uma série. E que isso pode mudar em algum momento. Mas para mim é importante atrelar outras linguagens para discutir aquilo que está ali. E óbvio que é muito ligado com o meu trabalho autoral. Como, por exemplo, lembrei aqui agora, um colega, uma determinada feita, fez uma fotografia em que, se eu não me engano, porque minha memória, meu Deus, é por isso que eu preciso registrar imagens e texto, enfim, para me recordar das coisas. Mas, enfim, foi uma fotografia que ele fez e eu vou tentar autodescrever aqui. Era uma criança negra que estava com, se eu não me engano, uma faixa verde e amarela, e eu não lembro se tinha alguma coisa escrita. Mas, enfim, ele postou, eu acho que essa foto antes da pandemia e coisa e tal. Antes da pandemia, não, antes do governo Bolsonaro. Sim. E aí algumas pessoas pegaram essa imagem para discutir sobre Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, enfim. E o texto que estava ali junto, né? Ele construiu um texto, dizia uma outra coisa. E aí a gente trocando sobre isso, né? De como, quando, por exemplo, a imagem está ali disponível para o público, o quanto as outras pessoas podem fazer uma outra leitura e levar para um outro lugar. Aquela imagem que muitas vezes é o oposto do que você estava discutindo. Enfim, eu acho que tem uma linha muito tênue aí nisso, principalmente quando fere uma outra pessoa, quando desrespeita o direito do artista, enfim. E que ele deixou muito claro a discussão que ele estava tendo ali com a imagem. Óbvio que a outra pessoa, eu penso, ela tem todo o direito de analisar como ela quiser. Eu acho que o massa é esse, principalmente de se discutir sobre, né? Mas que a gente tem que ter o cuidado, nesse caso especificamente, de replicar essa imagem, enfim, que pode ser levado para outros lugares. Mas eu acho super válido. Eu mesmo gosto muito de ouvir como a minha fotografia chega para... Seja a fotografia, a vida, o texto, como chega na outra pessoa. E que muitas vezes vai para um outro lugar. Como, por exemplo, outro dia eu estava numa exposição que eu estava participando, uma exposição coletiva, e algumas pessoas não sabiam que a fotografia que estava sendo exposta ali era minha, porque, enfim, a pessoa foi para ver um outro artista e tal. E eu estava ali fotografando, enfim. E aí ouvindo uma moça falar sobre meu trabalho, que ela tinha achado muito bonita a fotografia, que ela não conhecia. E chegou uma outra moça que conhecia, falando do meu trabalho pra ela, de tipo assim, o trabalho dela é isso, não sei o quê, nananã. E eu, tipo, aqui assim, bem discreta, ouvindo, e eu achei sensacional, porque ela explicou de uma forma completamente diferente que eu explicaria, que faz sentido, mas eu não tinha pensado daquela forma, tá ligado? E aí eu acho isso muito massa. Eu acho que é massa você ter direito a pensar de outras formas, a questionar a obra ali, sabe? E às vezes ir para um outro lugar. Assim como o artista também, de querer que seja o mais próximo, ou como pinturas abstratas, ou o artista que vai fazer uma fotografia e que ele não quer colocar uma legenda, não quer colocar um título ali. Para mim também é super válido. Eu acho que a arte é muito isso, você poder se questionar do que é, o que faz você sentir,
o que, sei lá, para onde te levou, apesar do que você falou, apesar de muitos artistas querer tipo, dar uma legenda, dar um título, dar uma explicação sobre aquela obra, eu acho que a arte é isso, ela estar aberta, não a arte ou a pessoa, mas estar aberta a você encaminhar o seu pensamento para o que fez você sentir ali na hora, sabe? Eu já ouvi muitos artistas falarem que eles realmente não gostam de dar título, colocar texto, para justamente não levar a pessoa para um caminho e deixar ela aberta para, tipo, o que você sentiu quando você viu isso? O que quis dizer para você? Então, acho que faz parte da arte mesmo, de ser uma arte. É claro que tem coisas que, às vezes, a pessoa faz que ela é mais óbvia, já leva direto para um pensamento. Outras coisas que as pessoas fazem que querem que você leve, que você tenha esse pensamento. Mas muita coisa, quando é aberta, assim, eu acho que é muito legal quando você pode interpretar e ter várias visões sobre uma coisa que vai ser diferente de outra pessoa. Acho que isso faz tornar arte também. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Você começou a fotografar com que idade? Peraí, foi 2014. Você tá com quantos anos hoje? Ele é Eu bom tô de com conta. 29. Você tá com 29? É. Foi em 2014? Eu faço 30 Então? esse ano. Então, hoje é 2024. 10 anos. 10 São 10 anos. anos. Tem um tempinho aí. Você começou então com 20 a fotografar. Ah, então foi antes. Foi antes, Foi né? antes. É porque eu acho que foi 19, 2014, foi quando eu entrei no curso. Ah, quando você entrou no curso. Mas quando você teve contato com a fotografia? Eu acho que foi nos meus 18 anos que eu comprei a primeira câmera. Então, sua família é constituída de quantas pessoas? Então, minha família é muito pequena. Uhum. Falando assim, da minha geração, né? Era meu pai, que não tá vivo mais, Uhum. fisicamente, né? Sim. Mas o meu pai, minha mãe e meu irmão. Tá. Sua mãe trabalhava com o quê? Trabalha ainda, minha mãe é transista. E seu pai? Meu pai era comerciante. Comerciante. Comércio do quê? Trabalhava em loja de colchão, vendendo colchão. A sua mãe, ela, né, assim, pensando em profissões, de novo, a gente voltando em profissões, sua mãe, ela era ligada muito mais à arte do que seu pai, porque, querendo ou não, você está fazendo cabelo, moda, é tudo uma questão de estética, né? Sim. O colchão não é tanto, né? O colchão, inclusive você cobre o colchão, mesmo que ele seja esteticamente bonito, você coloca uma capa em cima dele, né? Mas o seu pai ou sua mãe consumiam arte em casa? Então, hoje eu tenho uma outra visão, porque eu penso que, por exemplo, como minha mãe arrumava ou arruma a casa, é arte. O que ela compra, o que ela coloca. Assim como eu também analiso que, tipo, na pandemia eu comecei a analisar muito isso, do quanto a arte é um combustível para todos, né? Você vai assistir um filme, você vai ouvir uma música. Enfim, eu acho que a gente é alimentado muito pela arte, de todas as formas. O que a gente veste tem arte. E eu não conseguia ver minha mãe como artista. E que é isso, por conta do meu processo. Eu acreditava que artista estava num lugar que não é próximo. E também não conseguia ver os artistas de rua. Ou não conseguia enxergar aquilo como arte. Porque era o que foi me passado, assim, né? De que o artista estava num outro lugar. Então, quando eu tive acesso à fotografia, e que eu costumo falar, né? De que a fotografia me fez um convite e eu aceitei, mesmo com todos os atravessamentos que me aconteceram, né? Porque a fotografia não é fácil, né? Para mim, pelo menos, né? Não sei se uma outra pessoa tem outra leitura sobre isso, mas para mim a fotografia não foi algo fácil, não é ainda algo fácil para mim, porque a sensação que eu tenho é que eu tenho que lutar muito para seguir nela, assim, sabe? A sensação que eu tenho é que ela... E tenho certeza, de algumas formas, assim, de que não foi construída para mim, para que eu tivesse acesso tanto em ser registrada, quanto de ser a pessoa que registra. Então, vou fazer um resumo aqui, né? Eu estagiava no fórum da minha cidade, que estava terminando o ensino médio, e aí eu consegui estagiar no fórum, e para mim foi maravilhoso, porque eu queria cursar advocacia.
Então eu falei, estagiar nesse lugar para mim vai ser essencial, porque eu poderia estagiar em qualquer outro lugar, porque eu fazia técnico, né? Então eu tinha que ter a parte prática, que era técnico de administração, de condomínio ainda, né? Mas eu consegui fazer estágio dentro do fórum nessa área administrativa. Eu falei, para mim vai ser massa, porque eu vou ver como é que isso aqui funciona na prática. Então, assim, para minha família, aí vem a coisa da expectativa, né? Foi criada uma expectativa muito grande em que eu ia conseguir acessar a universidade, eu ia ser a primeira pessoa, assim, a acessar a universidade, fazer um curso em que é visto como um lugar de poder, né? De ascensão. E que não foi algo que alguém colocou na minha cabeça, de que eu tinha que fazer direito. Foi algo que eu realmente ali fui vendo e que eu queria aquilo para mim. E aí, quando eu comecei a estagiar nesse lugar, eu fui entendendo que aquilo, pelo menos até então, né? Porque eu penso que as coisas podem mudar. Em algum momento eu posso querer cursar advocacia. Mas naquele momento foi um choque de realidade muito grande para mim, porque eu, nesse contexto de viver em Salvador e viver num contexto de periferia, estar rodeada de pessoas negras e as pessoas brancas que eu tinha um contato ali, tinha uma outra troca. Então, quando eu fui para esse espaço, que era um espaço em que as pessoas exerciam um grande poder, por elas acreditarem que enfim, tinham mais poder que as outras pessoas por serem brancas, por ter um conhecimento, por ter mais dinheiro, e eu comecei a viver alguns atravessamentos ali naquele espaço cotidianamente. E ver como, na prática, né, algumas coisas funcionavam. E eu pensei, velho, eu não quero isso pra mim. Naquele momento eu vi que não ia fazer sentido o que eu tava buscando no direito, né? Eu falei, não vou fazer mais isso. E aí eu fiquei meio sem rumo, sem saber o que é que eu ia fazer, porque logo em seguida eu ia entrar no pré-vestibular. E aí eu já flertava com a arte, assim, né? De escrever coisas, de desenhar coisas também, mas era muito no lugar de gastação, não era no lugar de quero ser artista. Apesar de que eu já fazia várias coisas que hoje eu consigo ver de que era a minha relação com a arte já. Enfim, e aí nesse processo, um conhecido apareceu vendendo uma câmera. E eu já tinha tido acesso a essa câmera. Eu namorava com uma pessoa na época e ela pegava a câmera dessa pessoa emprestada, né? Fazia algumas coisas. Então, eu tinha tido acesso a essa câmera. E eu falei, velho, eu vou comprar. Eu tava guardando, juntando as economias do trabalho para que quando eu saísse dali eu tivesse uma grana guardada. E aí eu fui e comprei essa câmera. E foi um problema, assim, né? Porque minha mãe falou, esse dinheiro você poderia fazer uma outra coisa, esse estágio vai acabar, você não tem uma certeza de um outro trabalho. Tipo assim, hoje eu compreendo a minha mãe, né? Como, por exemplo, você nunca comentar sobre querer ser astronauta e de uma hora para outra você quer comprar um monte de equipamento, um monte de coisa. As pessoas vão dizer que você tá surtando, e principalmente se você não tem condição financeira, né? De entrar numa coisa e sair de outra, né? Ter essa flexibilidade. Enfim, aí, o que eu pensava era, se eu não conseguir fazer coisas com essa câmera e tal, eu vou vender ela. Enfim, comecei a estudar sozinha. E aí, só depois, né, me questionando, eu consegui compreender depois por que eu comprei uma câmera. Por muitos processos, né, de tipo assim, de não ter o acesso tão fácil à fotografia. Tem muita coisa da minha imagem. Então, eu lembro do meu processo de adolescência e infância, do quanto as meninas falavam que iam fazer book, que iam modelar, e que eu não poderia participar daquilo porque eu era gorda, e que, enfim. E é que a minha mãe também não tinha dinheiro para poder pagar para fazer book, e fazer aquela festa de 15 anos, e que tem foto, e que tem nananã. Então, assim, a câmera analógica esteve em alguns momentos da nossa vida, da minha mãe registrar a gente, de fazer foto e tal. Então, depois que eu parei para analisar, o nosso inconsciente nos leva para muitos lugares, né? E que muitas vezes a gente não sabe dizer por que eu quis aquilo, por que eu fiz aquilo, né? E com o tempo eu fui me questionando e fui entendendo que foi pela ausência de não ter a fotografia na minha vida. E aí eu sempre gasto, né? Que quando eu comprei a câmera, eu queria fotografar até o ar. Então eu queria registrar tudo, eu queria fotografar tudo. E não estava no lugar de técnica, porque, por exemplo, os nomes que são conhecidos e que não são uma referência para mim, não estavam presentes na minha vida naquele contexto. Eu não tinha amigo fotógrafo para me falar de X fotógrafo, sabe? Não tinha ninguém para falar. O fotógrafo que eu tinha, que eu tive um pouco de proximidade,
que assim, só de me registrar, ou era quando eu ia fazer uma foto 3x4, né, para um documento, ou na igreja, que era o que eu frequentava, e o fotógrafo ia para fazer um monte de foto, enfim, que ainda fazia um processo muito perverso com as crianças e com as famílias, que ele registrava todo mundo. Não sei se vocês vivenciaram isso aqui, né, de ter essa pessoa que vai nos eventos e registra tudo, e depois ela vai vender essas fotos. Ele levava as fotos impressas. E aí, quando chegava na hora, minha mãe, às vezes, tinha dinheiro para comprar uma, ou às vezes não tinha nenhuma. E ele dizia que ia rasgar todas aquelas fotos. E que, enfim... E aí eu chorava, esperneava, enfim. E aí, depois de um tempo, ele apareceu com aquelas mesmas fotos para você comprar. Enfim. E aí, eu fui entendendo o meu querer, assim, com a fotografia. E aí, por isso que eu discuto tanto a multiplicidade. Porque se a gente tivesse acesso a tantas coisas que existem na vida... a gente poderia ser bom em muitas coisas. A gente não é, muitas vezes, porque a gente não tem acesso. Eu costumo dizer que, óbvio, para mim, talento é estudo e trabalho. Eu acredito em dom. Eu acredito que algumas pessoas já nascem com um dom ali de algo específico, mas que talento é estudo e trabalho. Se você tem oportunidade a algo, se você tem acesso a algo, você pode movimentar aquilo de uma outra forma. Tava vendo esses dias o filho de Ivete Sangalo, o quanto ele toca bem. Ele tem 14 anos. Sim. Eu fico pensando, se esse menino tivesse nascido em uma outra família, será que ele tocaria tão bem? E não é desmerecer que ele não seja um bom, porque ele é um bom percussionista, mas ele teve, o que eu tô querendo dizer é que ele teve acesso. Ele teve a oportunidade àquilo. Então, eu sei que eu sou uma fotógrafa boa e não tô no lugar de ser melhor do que ninguém, porque eu tenho talento, mas porque esse talento é estudo e trabalho. E que eu tive acesso a isso, mesmo que no meio de tanta escassez, eu tive acesso àquilo. Então, na minha família, eu não tive apoio inicialmente na fotografia. Então, assim, a minha mãe falava que aquilo que eu fiz era loucura, o meu pai também. E aí eu não tinha dinheiro para pagar um curso. E aí eu comecei a pesquisar lugares que tinha curso gratuito. E, enfim, descobri um curso gratuito de arte e tecnologia. Me inscrevi, era um curso voltado para jovens de periferia. E eu dei graças a Deus, assim, que foi a última turma, a turma que eu participei, porque acabou o curso. E aí eu penso, velho, se eu não tivesse tido acesso a esse curso, né? O que é que eu estaria fazendo hoje? Porque na escassez, a gente acaba indo muito para, não desmerecendo, né? Mas para o subemprego, em que o seu tempo... Não que o meu não seja, né? Mas, enfim, eu acho que eu tenho mais tempo para poder escolher fazer algumas coisas do que se eu tivesse num trampo de carteira assinada, que é um trabalho que eu tô ali dedicando completamente para uma outra pessoa e que tô extremamente insatisfeita, e que tô sendo desvalorizada, desrespeitada de muitas formas. Enfim... E aí, nesse curso, eu consegui acessar para além da fotografia. Eu acho que é isso que torna eu tenho muito gosto da minha fotografia, assim, né? E que busco essa multiplicidade, porque no curso eu consegui compreender que o que eu escrevia também era poesia, não era só uma escrita, e de que eu poderia fazer outras coisas. Então, durante um tempo em que eu não conseguia fazer trabalhos em Salvador com fotografia, eu recitava poesia dentro dos ônibus, dentro dos coletivos. Foi uma maneira que eu encontrei também de fazer um dinheiro e de também compreender, né, de que o artista de rua e que o artista que não está numa publicidade ou que não é conhecido por um monte de gente, ele é artista e que o trabalho dele movimenta e que o trabalho dele é importante, sabe? Porque eu me vi nesse lugar de estar ali dentro dos ônibus recitando poesia e que muitas pessoas me questionavam, mas você já é fotógrafa. Eu já tinha terminado o curso, né? Você é fotógrafa. Você tinha que estar se dedicando a sua fotografia. Mas eu precisava fazer dinheiro naquele momento e eu não estava conseguindo fazer dinheiro com fotografia, então eu fui fazer dinheiro de uma outra forma e perceber essa hierarquia de que, enfim, às vezes você precisa estar num lugar para você ser respeitada, e principalmente no mundo da arte, assim, sim, né? Principalmente quando você tem uma imagem que não é vista como bela ou que não é vista como de poder para algumas pessoas, elas não acreditam no seu potencial, elas não acreditam que você fez aquilo. Então, diversas vezes, eu já tô indo para outro lugar, eu já escutei de algumas pessoas de que essa foto é realmente sua, foi você que fez, né? Enfim, e aí questionei muitas coisas e cheguei em muitas respostas nesse processo de que a arte é muito ampla e de que eu quero acessar outras coisas de arte para além do que é visto como importante para algumas pessoas, mas que eu acredito que tem que ser importante para mim, importante para o que eu acredito. Então, às vezes, quando alguém me pergunta aonde você quer chegar com o seu trabalho,
Tem muitas coisas do meu ego, de tipo, ai, eu quero, sei lá, ter a minha foto em tal lugar, ou fazer tal coisa. Mas o que me aterra muito é pensar de que a minha arte tem que ser semente de movimento para mim, tem que me gerar sentido e que movimente o outro também. Não é uma resposta, mas que pode, o movimento que eu falo pro outro pode ser uma resposta, pode ser uma inquietação, pode ser uma dúvida, pode ser um incômodo, enfim. Pode ser N coisas, mas que seja uma semente de movimento ali para aquela pessoa, sabe? Enfim, eu fui para outro lugar, mas eu acho que eu respondi. Respondeu. Fica tranquila. Vou falar. Não, pode falar. Não, sobre tudo que você falou, é muito louco isso, a gente fazer várias coisas e ter pessoas próximas da gente que são artistas e a gente não tem como arte, né? Porque, sei lá, pra mim, quando eu era mais nova, a arte pra mim era um quadro pintado, era, sabe, um artista, um cantor, pessoas que estão na TV, essas coisas. Não é, por exemplo, eu sou transista também. E era uma coisa que eu também não via como arte. Acho que, né, na nossa época, porque a gente tem basicamente a mesma idade, quando a gente era mais nova, talvez a gente não considerasse como arte porque é algo que não era visto como coisa bonita, não era visto como algo legal. Então, hoje eu vejo como arte. Pra mim é maravilhoso trançar um cabelo ali, quando finaliza eu olho tipo, meu Deus, que lindo, isso também é arte. Então, vem muito do que a gente falou sobre ter acesso, da onde a gente vem, o olhar que a gente tem sobre as coisas, né, da onde a gente vive. Então, isso traz muito, abre muito nosso olhar sobre várias coisas que às vezes a gente não via e que hoje, né, que a gente, né, crescemos, somos mais maduras, temos outras visões, a gente consegue enxergar isso. Então, é muito doido, assim, você parar pra pensar e assimilar todas essas coisas, sabe? De pensar, tipo, eu sou artista desde muito tempo e eu só vi isso hoje, sabe? Pessoas que conviviam comigo que são artistas incríveis e eu consegui enxergar isso só hoje, sabe? Porque a visão era tão fechada pra uma coisa, o pensamento era tão, tipo, óbvio que eu não vou ser artista. Quando que eu vou tirar uma foto e ela vai estar exposta no museu, vai estar numa exposição? Óbvio que eu não sou artista. Quando que eu vou, sei lá, participar de uma novela, estar aparecer na TV para qualquer coisa? Então, é muito do que a gente vê, né? E a fotografia, eu acho que ela abre muito o olhar para essas coisas, de o que você vê, o que você sente com isso, e não só a fotografia, como a arte num todo, né? Você começa a ter esse olhar mais sensível para as coisas, de falar isso é arte também. É um olhar muito sensível que deve ser trabalhado, eu acho. Sim. Eu penso que é pelo acesso que a gente tem, né? Nas Sim. escolas mesmo. Hoje eu sou muito grata, assim, sempre que eu lembro que tem um livro que tem umas fotografias minhas, que é da escola. E eu fico pensando assim, velho, é sobre mim, mas não é só sobre mim essa foto. Porque principalmente quem tá ali na imagem não sou eu. Tem o meu nome, que fui eu que fiz a foto. Mas o quanto seria importante se eu tivesse ouvido, por exemplo... É um exemplo que eu tô dando, né? A história da arte numa outra perspectiva, talvez, na escola, sabe? Sim. Porque muitas vezes, principalmente para quem vem do contexto de periferia, a arte é o que os alunos mais têm interesse Sim. na escola. Então, tem um episódio muito, muito louco da minha vida, assim. Teve um período em Salvador em que as escolas, os professores ficaram de greve. E aí, era pelo aumento do salário dos professores. Enfim, era uma guerra do governo e os professores. E os professores não estavam indo para as escolas. E aí, eles contrataram outros professores para não dar o aumento dos professores fixos. Eles contrataram outros professores. Olha que loucura. E aí, a escola estava um caos e eu já estava no ensino técnico. E aí, eu não estudei inglês na escola. E esse professor, ele foi para dar aula de inglês. E aí, juntava várias turmas para poder dar aula junto. E eu lembro, né? Eu não lembro o nome dele, mas eu tenho uma imagem dele, assim. Eu acho que se eu ver ele em algum momento, eu vou reconhecer, porque eu sou uma pessoa muito da imagem da pessoa. O nome, eu sou péssima. E aí, eu lembro que ele queria dar aula, e como a maior parte da turma não estudava inglês, a gente não tava no interesse de aprender o inglês. E aí, o que foi que ele fez? Ó que sagacidade, né? Eu vejo como um facilitador, né? Não tá nesse lugar de ser um superior e você tem que ouvir o que eu tenho para dizer e ponto e acabou. Ele levou uma poesia escrita
E aí ele foi falar sobre português, né? Mas primeiro a gente foi fazer análise daquele texto. Enfim, quando ele levou aquele texto, e aí eu lendo o texto, eu achei muito massa, porque era uma poesia que eu tava lendo ali. E tinha escrito no final de quem era e tal, mas eu não li e tal. E eu perguntei, né, na hora que ele tava lá destrinchando, falando. Eu falei, de quem é essa poesia? É muito bonita. Aí ele falou, é dos Racionais, é o Negro Drama. E aí, a partir desse momento, olha que chave virou, né? Como o acesso é na nossa vida. Eu não escutava Racionais, porque por mais que eu tenha vindo desse contexto de periferia, e as pessoas em Salvador ouvia e ouve muito Racionais. Eu não conseguia escutar, porque o beat, né, o instrumental, me trazia muita agonia. Então, por exemplo, sirene, ambulância, não sei o quê, isso me gerava um caos. Eu não conseguia ler, eu não conseguia escutar, na verdade, a letra da música, porque o beat chegava primeiro do que o escrito. E aí eu comecei a escutar Racionais. E eu acessei várias coisas através do escrito dos Racionais. Eu sou muito fã, é a minha banda preferida. Porque aí eu comecei a ouvir, a escutar de fato. Alguns nomes, algumas coisas que eu não sabia o que era, ou se tinha escutado, se tinha ouvido, né? Não tinha escutado. Tinha ouvido, mas não tinha escutado. E aí eu comecei a pesquisar sobre nomes e pessoas, enfim, e ver o quanto aquilo ali era essencial, sabe? A potência que era pura arte. E que eu achava que aquilo ali era maluquice, é loucura, né? Então, a sagacidade desse professor e o acesso, eu digo, ele foi uma semente de movimento na minha vida. Porque depois de um tempo, aquilo ali foi fazendo muito sentido pra mim. E eu penso, pô, velho, eu queria tanto encontrar ele pra falar a importância que ele teve na minha vida. Não só quanto um professor, que foi muito rápido a passagem dele na escola. Mas o quanto isso reverbera em mim até hoje, sabe? De ter tido esse acesso. E aí eu me questiono muito, né? 2 pontos de que quantas coisas podem movimentar a gente, né? Principalmente nesse mundo da arte, que pode ser desse artista, entre muitas aspas, menor a esse artista global, né? Que pode acessar a gente, pode levar a gente para acessar alguns lugares internos. E o outro ponto é o quanto esses acessos que a gente tem pode tornar a gente de muitas formas, que a gente pode acessar, que a gente pode construir muitas coisas a partir disso, sabe? Eu lembro da minha infância que minha mãe não tinha dinheiro, né, para pagar cursos e me colocar em algumas coisas. O que ia aparecendo, ela ia me colocando. Então, eu fiz curso de expressão corporal, eu fiz curso de informática, eu fiz curso de música, eu toquei flauta durante um tempo na minha vida. E aí, parei com a flauta e penso que em algum momento quero voltar e tal. Mas eu aprendi coisas que estão na minha vida até hoje, sabe? Eu posso não ter seguido com a expressão corporal e que eu fazia numa infelicidade sem tamanho. Que eu não quero isso pra minha vida. Mas eu penso que a minha mãe foi muito sagaz de você vai tirar algo de interessante disso aqui, você vai tirar algo, sabe? E eu acho que é isso, depende da nossa disponibilidade, depende de quem a gente encontra. E que eu costumo falar também, é importante a gente estar em espaços e com pessoas que nos potencializa, sabe? E que isso não está ligado com bem material ou o valor que essa pessoa tem a partir do que os outros ditam que é o valor dela, sabe? É muito a partir do quanto você se disponibiliza também. É verdade. Então, para mim, é uma das coisas muito importantes, né? Essa coisa de ter acesso, de estar em alguns lugares e o quanto isso pode potencializar a gente e o quanto isso pode gerar de oportunidades, né? De ter esse acesso para que gere oportunidades na nossa vida. Verdade. Quando você fez uma fotografia que você achou que virei fotógrafo? Foi de um projeto que eu fiz chamado Gorda Preta, que eu já fotografava, já fazia algumas coisas e já falava que eu era fotógrafa. E aí eu volto no ponto lá no início que a gente falou. Porque as pessoas diziam isso, né? Chegava nos lugares e, sei lá, tá comentando alguma coisa, alguém, ele é fotógrafa. E aí eu fui tomando isso como verdade. Eu sou fotógrafa, mas eu ainda não me sentia fotógrafa. E eu dizia que era um hobby. É um hobby que eu tô fazendo e tal, porque eu também não sabia como eu conseguiria materializar aquilo para que fosse um trabalho, para que fosse a minha profissão.
E aí, quando eu estava no curso, como a gente não estudava só fotografia, mas estudava a palavra, ia para esse processo de memória, de entender de onde a gente vem, a nossa família, e outras linguagens para atrelar a fotografia, eu comecei a fazer esse processo de entender a importância da minha mãe na minha vida, de ver a minha mãe como artista, e que o trabalho da minha mãe sempre esteve atrelado com o meu trabalho, muito. Então, assim, o meu primeiro curta-metragem fala sobre isso, sobre o processo das tranças, de como a trança chegou no Brasil. Óbvio que numa forma tão direta. E aí é isso. Eu fiz muita pesquisa, mas as imagens têm uma poesia junto. Mas vai muito da interpretação. Se a pessoa não parar para ler a descrição, ela vai acessar várias coisas ali assistindo, né? Mas o meu primeiro projeto foi para falar da minha mãe, da vivência dela. E óbvio que tinha outras vivências ali. Então, eu não fotografei a minha mãe, mas a minha mãe foi base para a construção desse projeto. E aí eu fotografei algumas meninas. E aí as fotos iam ser expostas no curso, né? Porque a cada 6 meses a gente fazia uma exposição lá no próprio lugar do curso. E aí ia abrir a exposição e aí eu postei uma foto de divulgação falando e tal no Facebook na época. E aí na minha casa tinha um computador, mas acabava que meu irmão usava muito computador e eu acabava usando muito o computador do curso. Lá eu podia ficar mais do que o tempo do curso. Enfim, mas era o lugar que eu tinha para poder usar o computador. E aí eu postei essa foto sem pretensão alguma. Fui para casa, não mexi em rede social e coisa e tal. Chegou no outro dia, eu não sei lá que horas foi, entrei no Facebook. E aí, quando eu entrei no Facebook, essa foto tava tipo assim... Eu achei até que era mentira. Do quanto essa imagem tinha percorrido. E dos comentários das pessoas, de como aquela imagem movimentava as pessoas. Óbvio que eu fiquei surpresa pela quantidade de acesso que tinha tido e da quantidade de mensagens, porque eu não fiz aquilo intencionalmente, de que aquilo ali ia movimentar as pessoas. Era mostrando o meu trabalho, o primeiro trabalho que eu tinha materializado e que ia ter uma exposição desse trabalho. Enfim, e aí naquele momento eu acredito que eu me senti fotógrafa muito por conta de entender como aquilo chegou para as pessoas, entender a minha importância dentro da fotografia, sabe? E de pensar assim, eu posso seguir fazendo isso aqui, porque tem um propósito para mim e que eu vejo que isso pode ser... pode movimentar as pessoas também, sabe? Eu acho que foi nesse momento que a minha ficha caiu, assim, de que eu era fotógrafa e de que aquilo ali, em algum momento, ia dar certo, entre aspas, né? Porque se dar certo relativo. É muito complexo, né? No meu caso, dar certo era de eu conseguir ter a fotografia quanto uma profissão, não ser só um hobby. Mas que para alguém o dar certo pode ser seguir como um hobby também, né? Isso não diminui a construção da pessoa. E é por isso que eu pontuei que, para mim, o ponto não foi o quanto de visualização teve. Óbvio que isso me deixou feliz. Mas o quanto eu recebi de mensagem. Eu juro a vocês, eu recebo mensagem até hoje sobre essas fotos. E foi muito combustível para, em vários momentos da minha vida, assim, de receber mensagem das pessoas falando o quanto aquela fotografia era importante, o quanto ela acessou um lugar legal para ela, assim, sabe? E eu pensava, velho, eu preciso continuar, porque é por mim, mas eu sei que isso vai movimentar alguém. Pode ser uma pessoa, sabe? Mas vai movimentar alguém de alguma forma. Legal. E quando você decidiu ser fotógrafa? Porque até então você queria fazer um curso queria fazer direito. E aí, a fotografia foi entrando na sua vida, mas você queria ser uma fotógrafa? Você queria ganhar dinheiro com fotografia? Ou você... Sabe? Quando é que você decidiu falar assim, não, eu acho que isso daqui é o meu... É a minha... o jeito que eu vou ganhar dinheiro na vida. Então, inicialmente, eu queria... Eu achava que a fotografia ia me aproximar mais da arte, porque eu queria cursar design se eu conseguisse entrar na universidade. Então, eu acreditava que a fotografia ela ia me aproximar da arte. E eu ia ter a fotografia como um hobby. Mas esse design era porque você queria ou era porque era uma profissão possível para se ganhar dinheiro?
Eu acredito que era uma profissão possível, não só pelo quesito de ganhar dinheiro, mas porque eu conseguiria ter mais. Eu tinha um pouco mais de referência do que era. Eu, por exemplo, eu não tinha um exemplo como eu sou de uma fotógrafa próxima a mim. Ou como uma, sei lá, uma new design, como fala, né? De unha. Enfim, que eu poderia olhar para aquilo ali e achar sensacional e falar, quero ser essa parada aqui. Porque eu vou me sentir realizada e porque eu vou conseguir fazer dinheiro com essa parada. E aí, quando eu entrei no pré-vestibular, que foi o lugar, eu acho que virou minha chave, de que eu falei assim, eu acho que eu posso viver de fotografia de alguma forma, pode demorar, mas eu acho que isso pode acontecer. Porque foi nesse pré-vestibular que eu conheci o curso de arte e tecnologia, porque um aluno do pré-vestibular, ele falou pra mim, eu levava a câmera pro pré-vestibular, fotografava as pessoas e coisa e tal, e ele falou, Ellen, tem um curso gratuito, foi ele que me contou do curso. E ele me falou, o curso tem uma bolsa que você vai receber, tem transporte, tem alimentação. Eu nem sabia que isso era possível. Eu falei, gente, onde é que eu vou conseguir um curso que tem tudo isso? Eu querendo ver qual é o curso mais barato que eu vou conseguir pagar em algum momento, sabe? E a minha vontade era fazer um curso para, de fato, mesmo eu entender se eu conseguiria seguir quanto fotógrafa. Mas aí é isso, eu acho que as pessoas acreditaram muito mais em mim antes mesmo de eu acreditar. Então, os meus amigos, né, falava pra todo mundo que eu era fotógrafa e eu ficava meio assim, tipo, será que eu sou isso mesmo, né? Principalmente antes de começar a fazer o curso. Será que eu sou isso mesmo? E aí, depois que eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a ver possibilidades de conseguir trabalhar, de ver as áreas, a diversidade das áreas, do que dava pra fazer. E aí eu fui entendendo que eu conseguia fazer dinheiro com aquilo ali, né? De alguma forma. Então eu fiz muita coisa dentro da fotografia para fazer dinheiro. Fiz muito aniversário, casamento eu fiz algumas vezes, mas ajudando outros amigos, formatura. E o meu primeiro trabalho com fotografia foi fazendo cobertura em uma casa de samba. Então, eu fiquei um bom tempo fotografando casa de samba. Então, eu estava mais conectada com eventos, né? De estar ali, aquela pessoa que faz tudo, show. Eu ia pra tudo, porque eu falava, é as opções que aparecem pra mim. E depois eu comecei a fazer lookbook pra loja, né? As lojas me pagavam um valor. E aí eu comecei a ver que eu conseguia ganhar um dinheiro a mais fazendo os lookbooks. Depois eu comecei a fazer ensaio com pessoas, e aí eu deixava um valor super acessível, aí definia a quantidade de fotos, horário, lugar, para a pessoa escolher dentro daquilo ali, e às vezes levava 30 minutos, 1 hora registrando essas pessoas. Enfim, eu achava que eu só conseguiria fazer dinheiro na fotografia ou fazendo evento, ou fazendo lookbook, ou fazendo ensaio com as pessoas. Mas eu fui entendendo que aquilo ali não me deixava tão feliz. Tipo, é uma coisa que me incomoda muito, porque é um gasto de tempo muito grande, eu não me sinto valorizada, não só pelo dinheiro, mas pelo trato, que é isso da hierarquia, né? Das pessoas olharem e falar, você é só uma pessoa que bate uma foto legal e pronto. E aí, só com o tempo que eu fui entendendo de que eu conseguiria fazer outras coisas que não fosse dentro disso. É um mundo muito grande. Assim como eu acho que todas as profissões, é um mundo muito grande, é muito amplo. O que dificulta a gente entender o que é que dá pra gente seguir, ou as diversas formas que dá pra gente seguir, é a gente de fato não ter acesso a essas opções. Sim. Sim. Você é uma múltipla artista, você faz várias coisas. O que você faz, além da fotografia, e tem alguma delas que é a sua prioridade, a fotografia, ou todas estão ali no mesmo nível? O problema da multiplicidade é que, infelizmente, dentro do mercado de trabalho, geralmente, né? Isso, pelo menos, é o que eu sinto. Eu sinto que é ruim porque o mercado de trabalho, às vezes, quer que você se enquadre dentro de uma coisa só. Uhum. Ou quando ele quer que você faça várias coisas, ele não quer pagar por aquilo tudo que você faz. Sim. Então, ele geralmente quer que você seja uma coisa só. Então, para muitas pessoas, eu só sou fotógrafa. E é muito difícil eu pelo menos, de levar outras coisas do meu trabalho, construir outras coisas do meu trabalho, porque eu acabo
sentindo que muitas vezes eu preciso alimentar mais do mesmo para que chegue trabalhos e eu consiga alimentar as outras coisas. Sim. Mas que algumas coisas eu consigo atrelar. Então, por exemplo, eu sou poetisa, sou fotógrafa, sou diretora de fotografia, vamos ver o que mais. Tem outras coisas que eu faço, mas que, enfim, não é a profissão. E tem outras coisas que eu gostaria de me dedicar, como, por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de fazer teatro. Muito por uma questão de autodescoberta minha também, de conseguir me liberar para algumas coisas, de ser mais leve para algumas coisas. Mas como, por exemplo, poetisa, eu acabo não trabalhando quanto poetisa, porque eu acabo não alimentando tanto esse lado. Sei lá, por exemplo, fazer um livro de poesia. Sim. Talvez se eu fizesse um livro de poesia agora, eu disponibilizasse ele, eu fosse chamada para algumas coisas ligadas à poesia. A poesia acaba estando sempre atrelada ou com uma fotografia que eu construí, e que geralmente o meu processo é esse, quando é algo autoral meu e que é elaborado, que sai um tanto do documental, sempre vem de um escrito meu. Então a poesia está muito conectada com isso. Então sempre esses projetos têm uma poesia junto. No audiovisual eu aproveito para colocar, quando é algo autoral meu, de colocar a poesia também, ou um texto ali. E com a direção também desses processos de fazer videoarte, eu consigo atuar quanto diretora e filmar também, mas o mercado de trabalho acaba me vendo mais como fotógrafa e diretora de fotografia, e a poetisa fica mais no lugar do meu autoral, assim. Entendi. Uhum. O seu processo de autoral, então, geralmente primeiro você escreve e aí essa é a sua referência para você criar o visual ali, a imagem. Ah, legal. Legal. É isso. Já acabou. Já acabou. Como assim? Já acabou. Já tá 1h35. Eita, é muita coisa. Acho que tá aí. Eu sou talvez um pouquinho mais. Depois a gente vai saber editando. Obrigado. O bom é que não tem corte, né? Não, vai ser tudo na íntegra aí. Como eu digo, vai a fofoca inteira. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Aí, ter vindo falar com a gente. A Andressa, no seu primeiro episódio aí. Tô muito feliz. Apareceram nas câmeras. Sim. E, gente, entre no Instagram dela, Eu vou soletrar. HELE Salomão, que aí tá escrito L Salomão, né? Mas meu nome é Ellen, mas eu não consegui seguir com ele no Instagram, porque já tem uma coroa que tem o Ellen Salomão. E aí o Ellen sem N no final. L Salomão. Isso. Veja lá as redes sociais dela, dê uma olhada lá, veja os trabalhos dela, são muito bacanas. Lá no Instagram tem tudo, né? Tem tudo, e tem link no meu perfil também, que eu tomei vergonha na minha cara e fiz um site. Tem entrevistas que eu participei, as mais recentes. Não tem um monte de coisa, não. Eu deixo o que é mais recente. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Sou muito grata, muito feliz de estar aqui com a Canon. Por quê? Não é uma publicidade, mas poderia ser. Eu uso o Canon desde que eu comecei. E eu tive acesso a outros equipamentos no curso, né? E eu falei, não, eu gosto desse equipamento aqui por causa da textura, por causa das cores, como fica mesmo no mais cru, é diferente de outros equipamentos. Cada um, né, tem suas particularidades, e uso até hoje, assim. Então, sou muito grata, porque tudo começou com a Canon. Eu comecei com a Canon 500D. Velha, assim. Faz tempo. Deixa eu ver aqui no Brasil qual que é a 500D. 500D. Porque essa é uma referência da Europa que usa 500D, dos Estados Unidos. 500D Canon. Deixa eu ver. O que era aqui no Brasil? 500D era T1i. T1i, uma das primeiras. As primeiras. Das trincheiras. Ela ficou comigo durante muito tempo, porque eu não tinha condição para trocar. Sim. Mas é isso, muito grata pelo convite, de verdade. A gente agradece. Muito grata por estar aqui com você, esse é seu primeiro episódio. Espero muito que você siga, que você busque a sua multiplicidade, que você também busque a sua multiplicidade, óbvio que se for do interesse de vocês.
E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Estou muito feliz também de estar aqui. Esse primeiro episódio não é porque eu tô em frente às câmeras, não, porque é algo também que eu tô me acostumando agora, sou de trás das câmeras. Mas ter tido esse papo com você, de ter a oportunidade de ter tido esse primeiro episódio com você, foi muito gratificante. Acho que o nosso papo foi muito legal, foi uma conversa muito gostosa. Que para quem vai ouvir, vai assistir esse vídeo, com certeza vai conseguir abrir olhares para várias coisas. Quem quiser, é claro, quem estiver disposto a isso. Eu sempre falo que você tem que estar disposta, né? Tem que querer. Mas é um papo que eu tenho certeza que quem ouvir vai conseguir abrir a mente, abrir os olhos para várias coisas, entender um pouco mais de o que é arte para cada um, né? E é isso. Eu amei. Obrigada por ter aceitado vir falar com a gente. Curta, compartilha e comente esse vídeo. Assista a nossas outras playlists. Se você, a playlist de podcast. Se quiser acompanhar a gente mais de perto, siga o @QuenonBR lá no Instagram. Veja os nossos cursos do Canon College, são cursos bem baratinhos aí, entre R$80 e R$120. Tem desde fotografia básica, vídeo básico, até cursos mais avançados, tá bom? É isso, muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Beijo.